Vamos recapitular aqui então o que a gente viu na aula passada. Falamos um pouquinho sobre o conceito de integral, né? Vimos a representação matemática para a integral, que é este símbolo aqui, né? E aí a gente representa dessa maneira, integral f de x dx, e a gente faz o cálculo de acordo com o tipo de função que a gente tem. Então, alguns casos que a gente viu é que se eu tenho uma função do tipo x elevado a n, onde eu vou integrar em relação a esta variável x, então o resultado ou o procedimento que deve ser feito para calcular ou para se encontrar a integral desse termo é somar 1 com o expoente e dividir por n mais 1. Mais uma constante, porque existe uma família de funções que quando eu derivo, resultam nessa daqui, x elevado a n. São as famílias representadas pela expressão aqui que depende da variável, elevado a n mais 1, dividido por esse número aqui também, né, o n mais 1, mais uma constante, ou seja, este valor constante aqui que me determina infinitas soluções possíveis associadas à integral desta função aqui. Vimos também a integral de 1 sobre x, né, que é o cálculo do ln, também somando mais a constante. Estamos falando só de integrais indefinidas. Aqui um detalhezinho que tem que ficar atento é que os valores de x aqui tem que ser sempre positivos, não negativos, na verdade, positivos, né, maiores que zero. E esse último aqui é a integral de uma função exponencial, vai sempre dar ela mesma, exponencial e elevado a x mais a constante. As integrais comutam com a soma. Então, se eu não consigo somar os termos de uma função, eu posso integrar cada um dos termos e continuar somando, assim como as diferenças também. Integro cada termo e continuo com as diferenças entre eles. E uma constante também pode comutar com a integral e eu calcular apenas a integral da parte funcional, da parte relacionada à variável que eu estou observando. Fizemos 6 exercícios na aula passada. Aqui estão os 6 primeiros. E eu deixei esses 3 exercícios seguintes para vocês desenvolverem. E eu vou fazer a correção agora. Então, esse 7º exercício tratava aqui da integral de 5 raiz cúbica de x dx. E aí eu posso utilizar as propriedadezinhas que estão ali em cima. Então, o 5 é uma constante, então eu posso passar ele multiplicando a integral, e aí só ficar com raiz cúbica de x dx. Mas aí eu já vou aproveitar nessa daqui e converter a raiz cúbica para a forma de potência, porque é assim que eu faço o cálculo integral. Então, raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. E aí, portanto, se eu for fazer o cálculo aqui usando o procedimento aqui de cima, ó, para esta expressão x elevado a 1n, x elevado a n, eu faço assim, então, né? n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Então, lá embaixo, o n vale 1/3, portanto, vou ficar com 5 vezes x elevado a 1/3 mais 1 dividido por 1/3 mais 1 mais uma constante. Ah, mas a constante não está multiplicada por 5? Veja, eu não sei qual é o valor da constante. Multiplicá-la por 5, eu posso incorporar o 5 dentro dessa constante. Então, não preciso me preocupar com fazer vezes 5 vezes a constante, tá? E aí, somando 1/3 com 1, eu fico com x 5 vezes x elevado a 4/3 dividido por 4/3, que é a mesma coisa que 3/4, quando eu passar multiplicando.
Então aqui eu vou dividir por 4/3, mais a constante. E aí quando eu passar esse 4/3 multiplicando o 5x elevado a 4/3, eu vou ficar com 3/4. E aí, portanto, eu fico com a seguinte função. 15, que é o resultado de 3 vezes 5, x elevado a 4/3 sobre 4, mais a constante. Tá? Essa é a minha função. Se eu quiser converter x elevado a 4/3 para a raiz, 15 raiz cúbica de x elevado a 4 sobre 4 mais constante. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Maravilha, Luiz. Beleza. Então, vamos ao próximo aqui. O 8, ou o oitavo, fazer o cálculo aqui da integral de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado dx. Aqui eu tenho uma função potência, ou seja, desse tipo aqui, que eu já posso imediatamente fazer esse cálculo. O que foi, Tonilo? Não entendi aqui. Dá muito rápido aqui para vocês? Ou o que é? Ah, tá tranquilo? Ah, agora eu entendi. Ah, me olhando fazer fica tranquilo, fica fácil resolver? Ah, porque a gente está resolvendo em conjunto aqui tranquilamente, então tem que ter essa parte mesmo, né? Suave aqui para vocês. Pelo menos nesse momento tem que ter o esclarecimento aqui, né? Então vamos lá, continuando aqui. E também a questão da destreza, né? Por isso que eu fiz vários exercícios na segunda-feira e estou fazendo mais alguns hoje antes de vocês treinarem, né? Ah, tudo bem, Danilo. Te entendo, tá? Então, se eu ver você saindo aqui, não vai ser porque você, não quero ver essa parte. Aí depois você volta na outra parte. Tranquilo. Então, vamos lá fazer o próximo aqui, como eu disse, o oitavo. Essa primeira parte aqui, x ao quadrado, a integral é mais imediata. E essa daqui também é 1 sobre x ao quadrado, mas eu tenho que fazer, ou lembrar, que 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x a menos 2, tá? Então, só reescrevendo essa expressão, vou ficar aqui com... Vou descer um pouquinho aqui, então vou ficar com integral de x ao quadrado mais x a menos 2. Então, como eu tenho dois termos somados, vou usar a propriedadezinha de integrar cada um deles. E isso, eu poderia até ter feito aqui o uso da propriedade, eu vou passar assim já, que eu já faço, aproveito, mais aqui a integral de x a menos 2. Tá? Vamos fazer direitinho. Faltou dx aqui. E aí, como eu tenho essas duas expressões aqui separadas, eu posso fazer, então, o uso daquela propriedadezinha lá em cima.
Integral de x ao quadrado vai dar x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais integral de x a menos 2 vai dar menos 2 mais 1, aqui nesse expoente, dividido por menos 2 mais 1, mais a constante. E aí, não vou espremer não, vou colocar aqui embaixo. Vou ficar com x ao cubo sobre 3 mais, vou deixar mais por enquanto. X menos 2 mais 1 vai dar menos 1, dividido por menos 1, mais a constante. E aí, se eu já quisesse ter feito a regra de sinal aqui, ó, desse mais com o menos 1, já colocaria o menos aqui, né? Então, vou fazer mais uma parte. Aí eu vou ficar com x ao cubo sobre 3 menos, já vou deixar x a menos 1, que é inverte, então vai ficar menos 1 sobre x mais a constante. Então, esse daqui. Perguntas, dúvidas, pessoal? Então segue o jogo. Segue pro próximo. Maravilha. E aí esse nono, eu também tinha aqui os 3 termos na forma de função potência, né? E aí basta calcular a integral de cada um deles. Então aqui, integral de x ao cubo, x a menos 3, perdão, vai ser menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, mais integral de x ao quadrado, que vai dar x elevado a 2 mais 1, sobre 2 mais 1. Então veja que o procedimento é o mesmo, né? Sempre somando 1 aqui, no caso desse tipo de função. 5 elevado vezes menos 5x elevado a 1 que tinha lá, mais 1, sobre 1 mais 1, mais a constante. Lembrem lá, hein? Quando não aparece nada aqui no expoente, é 1. Tá? Aí aqui, organizando, eu vou ficar com menos x a menos 2 sobre 2. Já peguei o sinal que ficaria aqui embaixo, já botei ele aqui em cima. Tá? Mais x ao cubo sobre 3, menos 5 meios de x ao quadrado, mais constante. Posso deixar assim, ou poderia colocar o x a menos 2 aqui juntamente com o 2 embaixo multiplicando. Né? Aí ficaria menos 1 sobre 2x quadrado. Mas não tem problema, pode deixar assim também. E aí, para finalizar aqui, vou acrescentar mais um exemplo agora com integral de funções exponenciais. Então, se eu calcular, por exemplo, a integral de 5 exponencial de x, veja que agora a variável x está aqui, ó, no expoente, né? Não está na base, como estava anteriormente aqui. Então, como é que eu faço o cálculo? Lembrando que integral de exponencial é ela mesma, e que eu tenho 5 multiplicando aqui. Então eu posso usar a propriedadezinha, passar o 5 como constante para fora e calcular a exponencial de x dx, que é ela mesma. Então aqui eu vou ficar com 5 exponencial de x mais a constante. Se eu tivesse um outro exemplo aqui também,
integral de menos raiz de 2 exponencial de x. Então aqui eu coloco menos raiz de 2 fora da exponencial, integral de exponencial de x. Opa, isso. E aí eu vou ficar com menos raiz quadrada de 2 exponencial de x mais constante. Tudo bem aqui, pessoal? Só fazer mais um? Professor, Diga lá. essa última aí, no caso, só mudaria esse integral, colocaria a constante no final? É, porque a derivada da função exponencial é ela mesma, como a gente viu lá atrás, e assim como a integral, então, veja que eu não altero. Se eu pegar essa função aqui e derivar, vai dar ela mesma. Então, se eu integro ela, ou seja, se eu faço a operação inversa de derivar, que é a integral, vai continuar dando ela mesma também aqui. Tá? Então, não é que sumiu o símbolo de integral, é que o resultado de integrar a função desse tipo aqui dá ela mesma. É como se a integral não surtisse efeito algum aqui nessa função. Veja que nos outros casos, x elevado a n muda e 1 sobre x também muda. Mas nesse caso não. Vou pegar uma composição aqui de uma função exponencial e um outro tipo de função. Dois exponencial de x menos 6. Então aqui eu posso fazer 2 integral de exponencial de x menos integral de 6. E aí, aqui eu primeiro fico com 2 exponencial de x e integral de menos 6x. Lembrando que não aparece o x, então eu coloquei x aqui, significa que ele está elevado a zero, porque todo número elevado a zero dá 1, então veja que essa inserção aqui não altera o resultado do 6, né? Mas aí quando eu estou integrando na variável x, eu coloco ele e somo 1. 0 mais 1 sobre 0 mais 1, mais a constante. Então aqui eu fico com 2 exponencial de x menos 6x mais constante. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Ou tá tudo certo? Professor, esse barulho de escola de samba no fundo. Não consegui entender. O que você falou, Dani? Esse barulho de escola de samba aí no fundo. Ah, esse barulho de escola de samba? Não é escola de samba, não. É aqui na frente, aqui na chácara da frente aqui. Então veja, na chácara, um pouquinho para baixo aqui da chácara que eu moro, tem um terreiro de Umbanda. Então hoje é dia, se chama Os Espíritos. Eles estão tocando tambor lá. E estão cantando também.
Verdade, é verdade. Ah, mas é uma batida bacana. Minha mãe é que tem medo disso daí. Ai, ai. Então vai ficar aqui, ó, na gravação de vocês. Ai, vamos lá então. Dessa parte aqui, que envolve cálculo diferencial em integral, na verdade, agora que a gente está fazendo, né, integrais indefinidas, nós vimos aqui todos os tipos de funções relacionadas ao cálculo integral que nós deveríamos ver. Não vimos funções trigonométricas ou outras funções transcendentais, tá? Como cosseno, seno, porque não tem necessidade de vocês verem esse tipo de função. Só as três principais aqui: função exponencial, logarítmica e funções potência, tá? E aí vimos também as propriedadezinhas envolvendo cada uma delas, as que comutam por enquanto, né? Depois a gente vai ver outras propriedades, outras técnicas de integração quando eu não tenho esta possibilidade aqui de somas, de diferenças, e aí que há a possibilidade de comutar ou de trocar a integral com as operações de soma ou de subtração. E aí então, meus caros, feito isso daqui, corrigido os exercícios, apresentado mais alguns exemplos para vocês, esse material ele já está atualizado aqui na pasta de vocês. Aqui, ó. No canal integral. Este arquivo aqui, cálculo CD integrais, é exatamente esse que está aberto aqui, ó. Então vocês veem que ele está atualizado há 3 minutos, né? Então vocês podem consultar esse material, podem consultar também esse outro aqui que envolve uma escrita com outros exemplos, falando um pouquinho aqui e as propriedades que a gente já viu, né? E aqui também outros assuntos de integrais definidas que a gente não viu ainda, tá? Então vocês podem consultar esses materiais para fazer a atividade que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Certo, pessoal? Vocês têm alguma pergunta, alguma outra dúvida?